Paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao que nós estávamos falando sobre fome e sede de justiça. A maneira como nós precisamos nos comportar, ter diante do Senhor, procurar conhecer a Deus e os seus caminhos, as suas veredas. Mas vamos orar primeiro, tá bom? Querido Deus, é um prazer falar do teu amor, Senhor. Obrigada por estar conosco. Obrigada por esta ideia deste canal. Obrigada, Senhor, por poder divulgar a tua palavra. Obrigada, Senhor, pelos meus inscritos que acompanham este canal. Eu te peço que os abençoe, que eles sejam abençoados pela tua palavra. Pai, fica conosco, abrindo nosso coração, nosso entendimento, nos dando entendimento do teu Espírito Santo para que nós possamos passar a tua palavra com autoridade e verdade. Nos abençoa cada um de nós, Senhor, que estamos aqui e aqueles que esse vídeo alcançar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós estávamos falando de Mateus 5. Mateus 5, versículo 6, que diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E a gente estava aprendendo no vídeo anterior que todos os membros do corpo de Cristo necessitam apaixonar-se por Jesus, né? Porque assim, essa entrega, esse amor, Jesus se entregou por nós. Jesus deu a vida por nós. Então nós precisamos nos entregar na totalidade das nossas vidas. Sabemos que isso não é fácil, né? Sabemos que muitas coisas estão tomando a prioridade de Deus em nossas vidas. Nós estamos vivendo em um mundo muito difícil, um mundo muito cheio. Nós estamos vivendo um imediatismo muito grande, onde nós queremos resolver tudo por cima da bucha, que nem diz o povo, né? E muitas vezes nós temos tempo para tudo e não temos tempo para o Senhor, para aprender mais sobre o Senhor. E nós estávamos falando sobre isso no vídeo anterior. Eu li aqui o Salmo 25, versículo 4, que diz, salmista Davi falando, né? Faz-me saber os teus caminhos, Senhor, e ensina-me as tuas veredas, né? Como Moisés, como Davi, nós precisamos querer conhecer os caminhos do Senhor, querer andar nos caminhos do Senhor, querer agradar ao Senhor, porque, afinal de contas, ninguém teria maior amor para nos dar como o Senhor nos deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos um dia alcançar a salvação e morar no céu. Ai, irmãos, eu fico assim. Agora há pouco eu estava dizendo assim, Deus, perdoa os meus pecados, não deixe para o inferno não, Senhor. Porque assim como existe céu e existe Deus, o nosso Deus, o único, o verdadeiro, existe inferno e existe Satanás, né? E nós, como cristãos, se nós não nos alinharmos à palavra de Deus, estamos perdendo tempo em servir ao Senhor, porque nós precisamos nos entregar na totalidade a Deus. Sou crente, vou pro culto, passa com a Bíblia. Não é isso, né? Não é isso. Nós precisamos conhecer a Deus pessoalmente, entender os seus caminhos, isto é, os princípios de sabedoria pelos quais Ele opera em nós, nos guia e nos orienta. Os princípios básicos que esse salmo
25, versículo 4 e alguns outros versículos nos ensina é que nós precisamos conhecer os caminhos de Deus para que nós venhamos obter êxito nessa nossa caminhada. Veja só, nós lemos o Salmo 25, versículo 4, onde Davi pede a Deus: faz-me saber os teus caminhos, Senhor, e ensina-me as tuas veredas. O que quer dizer esse versículo? Quer dizer que nós precisamos ter um desejo sincero de que Deus nos guie no caminho certo, de que Deus nos guie segundo os seus padrões, os padrões da verdade bíblica, os padrões contidos nessa palavra. Como cristãos, nós precisamos desejar isso, mesmo que sejamos apontados como cafonas, né? Rebanho de crente, já pra lá. São coisas que a gente ouve, que às vezes a gente quer falar, mas não dá. Nós devemos estar dispostos a confiar nossa esperança e nossa confiança em Deus todo dia. O versículo 5 do Salmo 25 diz assim: guia-me na tua verdade e ensina-me. Olha só, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Ou seja, como eu falei agora há pouco, precisamos estar dispostos em confiar e esperar no Senhor todo dia. Os versículos 9 ao 14 dizem assim: guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. E o versículo 15 ainda diz: os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. A Bíblia diz em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui no versículo diz, versículo 12, qual é o homem que teme ao Senhor? Ou seja, se você teme ao Senhor, Deus o ensinará o caminho que você deve escolher. Como estamos nós? Nós devemos nos submeter humildemente a Deus, nos comprometer com uma vida piedosa, nos comprometer em uma vida onde nós tememos ao Senhor, honramos profundamente o Senhor, reverenciamos, reconhecemos o seu assombroso poder, onde nós reconhecemos a sua autoridade. Nós devemos estar submissos, desejar sinceramente conhecer a Deus. Uma vez que nós reconhecemos ao Senhor como o nosso guia, o Deus que nos orienta, que nos direciona, que nos diz qual caminho seguir, nós vamos ali deixando aquele desejo de pecar que existe dentro do homem, porque nós somos pecadores, né? Uma vez que o pecado é uma barreira a conhecer o Senhor. O pecado impede que nós venhamos conhecer a Deus, e nós devemos nos apartar de tudo que nos afasta de Deus. Se isso aqui me afasta do Senhor, eu preciso ter cuidado, não passar por ali, não ir em tal lugar. Cada um se conhece, né? A gente se conhece. A gente conhece o que nos afasta de Deus. A gente sabe. E Satanás conhece também as nossas fraquezas. Então nós precisamos estar atentos, tementes ao Senhor,
porque o pecado, ele nos afasta de Deus, né? Nós devemos nos apartar de tudo que ofende ou que desafia os padrões da Bíblia, né? Nós devemos permitir que o Senhor perceba em nós, o Senhor tem que perceber em nós arrependimento, para que Ele nos perdoe e nos purifique, né? Porque quando nós damos ousadia ao nosso desejo e pecamos, coisas ruins acontecem. Ai, não, a irmã está exagerando. Não, diz a Bíblia aqui, ó, em Salmo 66, versículo 18. Deixa eu abrir aqui pra gente. Salmo 66, versículo 18, diz assim, ó. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Olha só. Dura coisa é esperar no Senhor. Mas você ora sabendo que Deus está te ouvindo, que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, que no tempo certo nós receberemos a resposta do Senhor. Mas dura coisa é saber que o Senhor não nos ouve. Olha só o que diz aqui. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, queridos irmãos e amigos, fica esse alerta para nós termos cuidado em não atender aos desejos do nosso coração. Deus ajuda, né? Eu já falei em outros vídeos, em algum vídeo aqui tem um pastor na nossa igreja que ele ensina, né, que assim é inevitável que o passarinho sobrevoe sobre a nossa cabeça, mas nós podemos evitar que ele faça ninho na nossa cabeça. Ou seja, é inevitável que venham os maus pensamentos, mas nós podemos evitar que os pensamentos eles fiquem, né, façam morada. Nós precisamos ter cuidado, né? Até mesmo porque as adversidades da nossa vida não quer dizer que necessariamente nós somos desaprovados por Deus, né? Salmo 34, versículo 19 diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Muitas coisas, né? Muitas coisas podem nos afastar de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que quando nós pensamos que estamos fracos, aí estamos fortes. Não precisamos lutar, ter fome e sede de justiça dentro de nós. Precisamos querer conhecer a Deus, buscar os seus propósitos. Buscar os propósitos de Deus vai nos conduzir, né, pelos caminhos certos. Buscar conhecer a Deus vai nos ajudar a passar pelas dificuldades, pelos sofrimentos, pelas perdas, né? Vai nos dar ânimo. Né? Nós não podemos desistir da nossa caminhada, da nossa jornada, de desistir de entrar no céu. Atos 14, versículo 22 diz assim, ó. Tendo anunciado, 21 e 22, irmãos, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Versículo 22, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E a palavra do Senhor também diz que o reino dos céus é tomado à força. Por quê? Porque Satanás não desistiu de nós. Então ele vai fazer de tudo para que nós venhamos nos distanciar do nosso Deus. E como exemplo disso, o maior exemplo dessa verdade é o próprio Jesus, né? Jesus seguiu perfeitamente o plano de Deus, sofreu tristeza, perseguições, morte de cruz,
horrível que Jesus passou, né? E conosco não vai ser diferente. Qualquer um que queira, que deseje seguir os planos de Deus, deve esperar passar por dificuldades, oposições, rejeições e perseguições, né? Mas até aqui nos ajudou o Senhor. E essa fome e sede de justiça também foi encontrada em Davi. Nós estaremos falando sobre isso no próximo vídeo. E eu sou muito grata a Deus pela tua vida. Curte, compartilha, comenta, abençoa mais vidas com esta palavra, ó. Um cheiro no seu coração. Fica com Deus. Amém?